Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo, mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar a respeito da Mesopotâmia, certo? Vamos falar sobre a Mesopotâmia, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Nós já falamos aí na nossa aula passada a respeito do Egito Antigo, certo? E aí, hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Então, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês para nós estarmos falando. Pronto, tela compartilhada, vamos falar a respeito da Mesopotâmia. Pessoal, como eu tenho falado na aula antiga sobre o Egito, a nossa ideia aqui não é que você saia especialista sabendo tudo sobre Mesopotâmia, mas a nossa ideia aqui é trazer pelo menos algumas características mais importantes, mais peculiares, né, a respeito da Mesopotâmia. Então isso já vai ajudar você a ter um certo conhecimento a respeito desse povo da Mesopotâmia. Vamos lá. Então nós já falamos a respeito do Egito Antigo e agora nós vamos entrar na Mesopotâmia, certo? Atual Iraque. Então vamos lá, a Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia está localizada entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Foi o berço de algumas das mais antigas civilizações da humanidade. Pessoal, um detalhe importante aqui a respeito da Mesopotâmia é que Mesopotâmia significa terras entre rios, certo? Então, se uma possível prova perguntar qual o significado da Mesopotâmia, então você já sabe que é terra entre rios. Suas terras eram muito férteis porque favoreceram a agricultura e o crescimento de grandes cidades. Então, olha aí, ó. Todas essas regiões que nós estamos estudando, pessoal, foram regiões que fixaram residência, fixaram cidades próximo aos grandes rios, porque assim facilitava a vida deles para a questão da agricultura. A região foi palco de desenvolvimento de importantes impérios, inovações culturais e tecnológicas. Então, nós vamos ver alguns detalhes aqui importantes a respeito da Mesopotâmia. Então vamos lá, os povos da Mesopotâmia. Então os povos da Mesopotâmia, na verdade a Mesopotâmia foi habitada por diversos povos ao longo do século. E os mais importantes são os sumérios, os arcádios, né, acádios, os babilônicos, os assírios e os caldeus, certo? Então são esses 5 povos aí que são os mais importantes aí com relação à Mesopotâmia. Nós vamos falar a respeito de cada um. Então vamos falar aqui a religião e a cultura dos sumérios. Então os sumérios, pessoal, naquela aula de características gerais, nós falamos a respeito que esses povos do Oriente, da Antiguidade Oriental, eles são povos politeístas, ou seja, eles são povos que acreditam em vários deuses, certo? E aí esses deuses estão diretamente ligados aqui, pelo menos os sumérios, estão diretamente ligados aí às forças da natureza, né, às forças do universo. Cada cidade-estado, né, que eles tinham ali naquela região tinha seu deus protetor. Então existia aí um deus protetor de cada cidade. E os templos mais importantes eram os zigurates, grandes construções em formato de pirâmide. Esses zigurates, pessoal, eram pirâmides diferentes das pirâmides do Egito. Então vamos lá. Principais deuses sumérios, né, dos sumérios: Anu, Enlil, Enki e Shitar, né? Anu é o deus do céu e criador do universo. O Enlil é deus dos ventos e das tempestades. O Enki é o deus das águas e da sabedoria. E o Ishtar é a deusa do amor e da guerra, certo? Então, isso aqui são alguns deuses que os sumérios acreditavam e, como nós vimos, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses. Construção e avanço dos sumérios. Então, os sumérios eles possuem a escrita cuneiforme, né, que é a escrita mais antiga da história,
certo? Então, o que que era? Era uma primeira forma de escrita registrada, usada para documentos, leis e literaturas. Também eles desenvolveram aí a matemática, né? Criaram um sistema numérico baseado no número 60, origem da divisão do tempo em minutos e segundos. Então, olha aí, eles vão trazer algumas influências para nós aí nos nossos dias aí, e também a arquitetura, construção de templos e canais de irrigação. Então perceba que tudo isso daí, pessoal, a gente estuda essas civilizações porque de alguma forma eles contribuíram, né, porque nosso conhecimento hoje da atualidade, certo? Claro que nós desenvolvemos melhor, né, mas com eles se iniciou esse processo. O domínio da Babilônia. Então, ali, a Babilônia tornou-se um dos maiores impérios da Mesopotâmia, sob o governo do rei Hammurabi, responsável pelo Código de Hammurabi, um conjunto de leis baseado na ideia de olho por olho, dente por dente. Então, nós vamos ver aqui que o Hammurabi foi o responsável aí pelo Código de Hammurabi, né? Então, o famoso Código de Hammurabi. Então, a contribuição maior foi já aí uma questão jurídica, né, que nós vamos ver mais lá na frente, certo? E aí vocês percebam que tudo isso daí estava embasado nessa questão aqui, ó, olho por olho, dente por dente. Principais realizações dos babilônicos. Então, olha só, qual foi a influência deles para nós? Então, olha só, a organização de sistema jurídico e administrativo, expansão territorial e controle do comércio. Então eles desenvolveram aí a expansão territorial também, da mesma forma como as outras civilizações. Construção de grandes templos e palácios. Então a grande contribuição deles para nós é justamente aí um sistema jurídico e a organização administrativa, né, que eles eram bem organizados nesse quesito aí. O domínio assírio. Os assírios criaram um império fortemente militarizado, conquistando diversas regiões da Mesopotâmia e expandindo seus domínios até o Egito. Então, uma das características mais importantes aí, eu acredito que dos assírios vai ser a questão militarizada, né, que eles tinham bastante estratégia militar. Característica do Império Assírio: o exército disciplinado e bem armado, usando cavalarias e armas de ferro, uso da violência e terror contra o povo dominado. Construção da cidade de Nínive, onde foi criada uma das primeiras bibliotecas da história. Uma observação importante aqui, ó. Apesar de sua força, os assírios foram derrotados pelos caldeus e os medos em 612 a.C., marcando assim o fim do seu império. Segundo o Império da Babilônia, né? Então, após a queda dos assírios, os caldeus, liderados por Nabucodonosor II, reconstruíram a Babilônia e criaram um novo império. Principais feitos aí de Nabucodonosor. Então conquistou a Jerusalém, né? E deportação dos hebreus para a Babilônia, cativeiro babilônico, isso nós conhecemos, né? A história bíblica. Construção do jardim suspenso da Babilônica, que era na época, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Desenvolvimento da astronomia com a criação de mapas celestes e a previsão de eclipse. Então, olha aí, uma das características importantes aí dos babilônicos, né, que eles estudavam os astros. Uma observação importante: o segundo império da Babilônia durou até 539 a.C., quando foi conquistado pelos persas, liderado por Ciro o Grande. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Como eu falei para vocês, aqui a nossa ideia é só trazer, mensurar alguma coisa ou outra a respeito aí desses povos, certo? Para que você possa ter um conhecimento um pouquinho mais panorâmico a respeito desses povos. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.